Sons da Terra. Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra aqui comigo hoje no estúdio, Juliano Tamura. Tudo bem, Tamura? Tudo ótimo, e você, Ana? Tudo certo. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que há muito tempo a gente queria trazer aqui para os Sons da Terra e agora deu certo. A nossa convidada é a Fernanda Abra. Bem-vinda, Fernanda. Para quem não conhece, a Fernanda é líder do projeto Reconecta e pesquisadora pós-doc do Centro de Conservação e Sustentabilidade do Smithsonian em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Super prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Queria agradecer, feliz pela sua presença aqui. Como eu já apresentei, você é líder do projeto Reconecta. Eu acho que quem acompanha, os biólogos, as pessoas que têm esse engajamento no meio ambiente sabem, a sua atuação. Mas para quem está acompanhando agora e não te conhece, não sabe o que é o Reconecta, se puder explicar um pouquinho para a gente e que tipo de trabalho que você desenvolve, que não necessariamente é ali estudando um bicho, mas é um trabalho muito nobre para salvar várias espécies, de uma ameaça que acontece todos os dias pelas rodovias do nosso país, Exatamente. Bom, então eu sou bióloga de formação. E, felizmente, ainda no ambiente universitário, eu me interessei muito pelo tópico de ecologia de estradas e fiz o trabalho final da biologia, o meu mestrado, depois o meu doutorado, e agora lá se vão quase 5 anos de pós-doutorado, com o Smithsonian. E a minha área de interesse é justamente essa, é entender os impactos das rodovias e do tráfego rodoviário sobre a fauna silvestre. Então, eu tenho uma vertente de trabalho que é com a Via Fauna, uma empresa de consultoria com a minha sócia Paula Prisch, onde a gente faz esse trabalho com grandes empreendimentos rodoviários, ferroviários e aeroportuários. A gente está presente em 12 estados brasileiros. E aí a minha parte de pesquisa, então um pé em cada canoa, um pé na consultoria, um pé na pesquisa. Para mim é um casamento perfeito. E esse pé, meu segundo pé nessa canoa é a pesquisa, onde a gente quer entender melhor quais são os impactos do ambiente de transporte sobre a fauna silvestre, mas aí o Reconecta especificamente os impactos da rodovia e do tráfego sobre fauna arborícola, como primatas, esses animais que se deslocam integralmente ou parte da vida deles pela copa das árvores. E alguns anos atrás eu percebi que a gente pouco falava de impacto de estradas e rodovias sobre fauna arborícola. E aí, se a gente for pensar, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo em termos de fauna arborícola. Ninguém é mais rico do que o Brasil quando a gente fala em primatas, E o Brasil tem a 4ª maior malha rodoviária do mundo. Então, obviamente, todas essas rodovias causam impactos significativos nesse tipo de fauna, E aí os impactos que a gente pode esperar é o primata ele não querer atravessar mais a rodovia, é o que a gente chama de efeito barreira, Ou se ele atravessar e ele é atropelado. Então, por um lado, a gente tem um isolamento populacional, por outro lado, a gente tem morte direta de indivíduos. Então, o Reconecta, ele é um projeto de pesquisa e um programa de conservação aplicado, onde a gente instala pontes artificiais de dossel para reconectar a floresta amazônica que foi fragmentada por essa malha rodoviária, Agora, Fernanda, explica então, assim, para quem é até mais leigo, como que é essa ponte, assim, para a pessoa poder visualizar, assim, como é que é? Sim, então se a gente for pensar numa rodovia, imagina que eu tenho um fragmento florestal em ambos os lados, E para um animal que se desloca na copa das árvores, ele não vai descer, provavelmente não vai querer descer no chão e atravessar. Então a gente reconecta a floresta no nível do dossel, O dossel é a copa das árvores. Então, basicamente, a gente tem uma estrutura física mesmo, onde a gente instala 2 postes de concreto, super altos, de 12, 15 metros, e a gente faz essa reconexão artificial, com cabos de aço, com cordas, Então, a gente cria um elemento de conectividade artificial para os animais poderem atravessar aonde eles estão acostumados, E os bichos sacam que é uma ponte ali e utilizam? Como é que é, pela sua experiência? Eles sacam. E a gente tem, assim, resultados maravilhosos. Mesmo porque, Juliano,
Em uma das nossas áreas de estudo, que é a alta floresta, acho que a gente vai falar bastante, né? A alta floresta, hoje, ela já tem uma configuração de floresta fragmentada por conta da expansão urbana, né? Então, quem abrir aí um Google Earth de alta floresta agora, vai ver que existem corredores florestais que são cortados por essa malha viária, né, urbana ou rodovias mesmo, né? Então, as pontes, elas são alocadas exatamente quando essa conectividade é quebrada. Então, os bichos, né, estão se deslocando pelos corredores, de repente ele chega na borda da avenida, da estrada, ele fala, ops, como é que eu vou passar para o outro lado? Como é que eu vou superar esse vão de 15, 20 metros, né? E é onde a gente instala a ponte e ele só continua o caminho dele, né? A nível de dossel, né? Unindo a copa das árvores. E aí eu queria então que você falasse, né, já trazendo isso do Reconecta, onde que vocês estão atuando, né? Uhum. A primeira, talvez, atividade que vocês tiveram foi nessa região da Amazônia, você teve o apoio de uma comunidade indígena, contar um pouquinho disso também, como que foi. Sim, nossa primeira área de estudo foi a BR-174, né, uma rodovia federal muito importante do bioma amazônico, é o principal corredor que liga, inclusive, Manaus, estado do Amazonas, com Boa Vista, em Roraima, e nós temos o apoio do DENIT, né, o órgão federal aí, gerenciador, né, das rodovias públicas do nosso país. E com muita alegria eu falo que a gente teve esse sucesso de ter do nosso lado também a comunidade indígena Waimiri-Atroari. E tantos outros parceiros, como a UFAM, que é uma universidade local, o próprio IBAMA, né, e organizações internacionais. E a BR-174, ela tem uma história muito triste, Ananda, que ela foi construída durante o governo militar, né? Nós tínhamos, na época, um projeto de expansão rodoviária para conectar as rodovias às capitais amazônicas, com medo de que o território amazônico fosse invadido, né? Que a gente fosse perder território. E na época teve um boom, né? Na década de 60 a 80 nós tivemos um boom rodoviário, onde se deu, né, a implementação dessas rodovias no bioma amazônico. E a BR-174, uma vez que ela começou a ser aberta, foram descobrindo povos originários ocupando um território vastíssimo, né? E os militares da época tiveram uma grande resistência com o povo Waimiri-Atroari, né? Eles são conhecidos como grandes guerreiros e eles combateram a abertura da rodovia. E isso se tornou o que nós temos hoje oficialmente como o maior genocídio indígena da história do nosso país. Então, quem trafega na BR-174, né? Quando eu dirijo lá, eu fico... quando eu estou dirigindo, eu fico pensando, nossa, aqui, né, foi palco de tanta coisa, tanta história, e as pessoas mal sabem, né? Uhum. Mas o ponto que eu quero chegar é que até os dias atuais, a comunidade indígena Waimiri-Atroari se ressente com a rodovia, porque mudou toda a rotina, né? O modo de vida, impacta socialmente a comunidade, né? Especialmente porque essa comunidade tem uma estima muito elevada pela biodiversidade local. E para eles é um incômodo muito grande, motivo de grande tristeza, ver os bichos atropelados. Em primeiro lugar, um desrespeito com a fauna, né? Então, apesar que eles caçam, eles consomem carne desses animais, mas existe um respeito muito grande pela vida do animal. Então, eles veem também como um desperdício alimentar, eles veem como um desrespeito com a comunidade. E aí tem uma coisa muito importante que eles têm valores religiosos com algumas espécies específicas. É o caso do sauim da mão dourada, que é um primatinha super simpático, né? Sim. Pretinho com a mãozinha dourada. E para eles é sagrado porque... Eles têm tipo uma relação religiosa. Assim. Religiosa, porque eles acreditam que Mauá, né, o deus lá que eles acreditam, fez o Waimiri-Atroari em forma de pessoa. E existe o Waimiri-Atroari em forma de sauim da mão dourada, que é o Quixiri na língua deles, né? Então, quando eles veem o Quixiri atropelado, é uma tristeza, porque é como se fosse parte da comunidade que tivesse morrido, né? Os valores deles destruídos ali de uma certa forma, né? Exatamente. E o que me encantou nessa comunidade é que há mais de 20 anos
eles estavam batalhando, né, por medidas de mitigações para reduzir esses atropelamentos, né? Não só os atropelamentos, como, obviamente, eles sendo tão conhecedores, né, da fauna local, eles sabem que a rodovia é uma barreira para a fauna arborícola. Como é que um macaco-aranha, como é que o macaco bugio, ele vai descer da árvore e atravessar? Eles sabem que a ecologia desses bichos, né? O Fernando, assim, só rapidinho, assim, você sabe mais ou menos a rodovia quanto trecho corta dessa área deles, assim? 125 quilômetros no é meio bastante. da terra indígena, muito. Coração da terra indígena. Tá. E é uma rodovia lindíssima, Tamura, porque são 125 quilômetros de floresta amazônica bombando dos dois lados. Não tem um posto de gasolina, não tem um restaurante, não tem um banheiro, não tem nada. Então se fala, nossa, isso é único, é uma coisa linda de se ver, né? E você vê bicho, você vê os indígenas, né? Bom, e aí juntou, né, o que eles queriam fazer lá, com eu procurando áreas para estabelecer o Reconecta. E como que deu essa ligação? Assim, você que chegou até eles? Não. Ou assim, você já sabia disso? Nossa ligação foi graças ao professor Dr. Marcelo Gordo, da UFAM. Então, eu o consultei, né? Falei, Gordo, eu quero estabelecer o Reconecta na Amazônia. Tô vendo aqui 3 rodovias, né? Que eu meio que mapeei no Google Earth. E você tem alguma indicação? Ele falou, Fer, dessas 3, fique com a BR-174. A BR-174 era uma que eu já tinha visto, né? Só que como é no território indígena, eu não tinha nenhuma comunicação com eles. E o Gordo é um grande parceiro de longa data, um grande apoiador do Zoaimiri Atuari. Então, por meio dele, eu fui apresentada. A comunidade é fechada, eles não são abertos, nem todo mundo é bem-vindo, né, para fazer trabalho lá, então a gente teve um pouco de dificuldade, porque eu era de São Paulo, mulher, branca, loira, nunca tinha trabalhado. Causa um certo impacto a sua chegada ali, né? Não era uma coisa, assim, natural para eles, né, inclusive me tomou um tempo para eles me aceitarem de verdade, né. E felizmente, Ananda, eu fico muito feliz em dizer que hoje a gente tem uma relação excelente de mútuo respeito, né? E a gente conseguiu estabelecer o projeto Reconecta lá com 34 pontos artificiais de dossel. Nesse trecho de 125 quilômetros. E de que forma, assim, que a comunidade, né? A partir do momento que vocês conseguiram ter esse laço, como que eles atuaram e ajudaram no Reconecta? Então, continuam, né? Que o trabalho está lá, né? De todas as formas que você pode imaginar, mas especialmente o que me encantou foi, de fato, entender quão conhecedor eles são do território e da diversidade local, né? Então, desde ajudar a identificar espécies, né? Até, inclusive, escolher o lugar de implementar as pontes. Essa pergunta que eu gostaria de fazer, porque é um trecho de 125 quilômetros, né? Quais foram os critérios que vocês utilizaram? Vamos fazer aqui e não lá? Como é que se deu isso aí? Foi o conhecimento tradicional deles, porque eu, como ecóloga, eu poderia gastar 1 ano, pelo menos, tentando entender as variáveis que eu poderia usar para, sabe, assim, criar um modelo, sei lá o quê, né? Eu falei, quer saber o quê? Eles que conhecem tudo daqui, vou perguntar para quem sabe. Sabe até quais são os trechos onde os animais são mais atropelados, né? Nossa, Nanda, foi assim uma das melhores experiências da minha vida, porque nós consultamos alguns líderes da comunidade, né? Basicamente eu e a Aline, que era minha parceira de campo na época, amazônida inclusive, já trabalhava com o Zoaimiri Atuari, colocamos 3 líderes no nosso carro e aí a gente falou, olha, a gente vai trafegar a BR inteira e vocês vão me falar onde que é a ponte. E foi assim uma experiência incrível. Então eles falavam, Ueri, mulher, para aqui. Aqui precisa ponte. Tá vendo aquela árvore, aquela fruta? O macaco mecã, que é o macaco prego na língua deles, ama aquela fruta. Então lá para maio, junho, então eles contavam do jeito deles. Aqui tem muito atropelamento, aqui precisa ponte. Ueri, para aqui. Aqui o coatá, que é o macaco-aranha, ele só usa as árvores mais altas. Aqui é o ponto mais alto de árvore na BR. Se ele passar aqui, é aqui que precisa... Se ele ainda cruza a BR, é aqui que ele vai passar. Aqui precisa ponte. E assim foi. De 15 pontos que nós vistoriamos, eu vi macaco em 7 pontos.
Então, assim, gente... Tinha razão, né? Assim, muito não legal, é? muito interessante. E foi, assim, muito satisfatório, muito legal, né? Então, acho que essa parte do Reconecta foi um desafio, incorporar esse conhecimento tradicional indígena, não estava acostumado, mas eu acho que quem se beneficiou mais fui eu de ter acessado um conhecimento tão bacana, assim, sabe? Sim. Então, eu Uma experiência única, né? Muito grata, E aí, a outra parte que eles ajudaram muito foi de confecção das pontes. Então, acho que foi a parte mais feliz do projeto. Nós tivemos a ajuda de mais 150 indígenas, ajudando a literalmente construir uma solução para o problema na terra indígena deles, né? E eles são muito bons em fazer trabalhos manuais, então enquanto eu ia lá, teciam negócio, as mulheres, nossa, super a comunidade toda habilidosas. mesmo, que Sim. legal, houve esse envolvimento. Mulheres, então. Crianças, os homens, adultos, foi incrível. E logo depois eles se interessaram muito pelos resultados, né? Então o tempo inteiro me perguntando o que Xiri tá passando. E para saber isso, vocês instalam câmeras. Isso, as pontes são monitoradas full time, 24 horas, faz mais de 3 anos praticamente que nós temos o resultado. E a primeira vez que eles viram o vídeo, né, do Quixiri usando a ponte, um dos líderes, que já é falecido, inclusive, ele dava pulos de alegria. E ele falava, o Quixiri passou! Que legal. Então, assim... Uma vitória, né? Sim. Que legal. É muito legal. E aí, a longo prazo, isso vai continuar, né? Você falou, já são 3 anos ali naquela região e vai se manter. Sim, por coincidência, nós encerramos agora essa fase do monitoramento. A gente vai avaliar se a gente vai instalar mais pontes, inclusive, porque 125 quilômetros, né? E retomar o monitoramento. E aí, de produtos que vieram dessa primeira fase do Reconecta, a gente tem coisas super legais, né? Então, o modelo de ponte que nós desenvolvemos com o Reconecta, que a gente teve engenheiros trabalhando no projeto, arquitetos, nós fizemos um estudo de materiais sobre qual material de baixo custo e de alta durabilidade para ser usado na Amazônia, né? Isso vai se tornar, em breve, o modelo padrão de ponte artificial de dossel do DENIT, para ser implementado em todo o território brasileiro, né? Que legal. Então, é um projeto, assim, que vai retornar produtos muito importantes para a sociedade, para a ciência, né? E para os pessoal do transporte de maneira geral. Eu queria, antes da gente saindo da BR-174, é isso? Uhum. Depois a gente vai para Alta Floresta, mas é claro que eu não podia deixar de perguntar, né, que com esse trabalho, com o apoio da comunidade, isso que você desenvolveu, você ganhou o Oscar Verde, que a gente fala, né, e foi muito bem falado em 2024, né, que é o prêmio Whitlow Awards. E você teve até uma narração do Sir David Attenborough, né? Acho que isso é um must na vida, assim. Zerei. Do lado da princesa Anne, né? Irmã da falecida Rainha Elizabeth. Então, assim, não tem como não te perguntar isso. Eu acho que também, claro, né? Parabéns pelo prêmio, a gente já falou isso em outros momentos, mas... Como que foi para você esse momento também ali, né? De ser uma brasileira, ganhando um prêmio que é, como eu falei, o Oscar da natureza, da conservação. Esse prêmio para você, como que foi? Poxa, depois de um ano você até me deixou emocionada. Nós estamos pertinho, estou percebendo aí. Porque, nossa, o David, né? Quem é biólogo é porque David tem culpa no cartório de ter formado muitos biólogos, né? Eu acho que eu sou uma delas, né? David, a Jane Goodall, né? Diane Fossey. A gente cresce e vê. Você ligava a TV e eu caçava, né? Os documentários desse pessoal. Então, assim, ter o trabalho narrado pelo David, e eu ainda tive muita sorte que foi o último ano que ele narrou pelo Whitley, né? Esse ano, infelizmente, ele já, por conta da idade, ele priorizar alguns trabalhos, não fez mais. E ele sabia que eu era tão fã que ele autografou o script que ele narrou. Eu falei, vou até mandar pintar essa parede, vou ter que, né, para pendurar isso aqui, porque é especial, né? E foi, assim, muito especial, né? O projeto Reconecta com o Zói Miriatuari foi especial. Então, cada vez que eu chegava na terra indígena,
eu sentia que tinha uma coisa no ar, assim, né? E quando eu dirigia lá, e eu cada vez mais aprendi a história do que foi aquela BR e a coisa, né, da comunidade indígena, aquilo foi me enchendo de coisa que eu... Né? Você quer compartilhar aquilo com o mundo. Sim. E o Whitley foi essa oportunidade. Eu apliquei sem grandes expectativas, porque o Whitley é muito concorrido. E aí, quando eu passei para a próxima fase, eu falei assim, existe a chance. Acho que, né? Estamos aí, já ganhamos um pequeno reconhecimento. E foi muito especial, né? E mais especial ainda, acho que foi ter levado o nome, o Aimiri Atroari, no palco da Sociedade Geográfica de Londres, para o mundo inteiro conhecer a história deles, né? Então, às vezes, até quando eu vejo, ou tenho que ver, né, o vídeo do meu discurso, eu até me emociono de novo. Não, eu não sei nem como você conseguiu falar, porque né, deve ser muita emoção, ainda ter que falar em inglês, explicar tudo, né? Exatamente. É de arrepiar mesmo. E aí foi muito legal, porque seria muito injusto da minha parte, injustíssimo, se eu ganhasse o prêmio no meu nome, né? E enfim. E aí no troféu eu pedi para escreverem o nome da comunidade junto do meu, e eles acharam isso muito bacana, então acho que criamos um novo assim, um procedimento para o Whitley de colocar o nome da pessoa que ganhou com a comunidade, né? Que um projeto desse eu jamais faria sozinho. Então tem eu e mais 200 pessoas. E aí, eu retornei para a comunidade com o troféu e nós fizemos uma cerimônia de entrega do troféu para a comunidade. Então, hoje o troféu do Whitley mora lá, no coração da terra indígena. Não quero o troféu na minha mesa, não quero ele na minha casa, porque é deles, entendeu? Eles que são os grandes... assim, os guerreiros mesmo que estão lá na linha de frente, né? E é um carinho para lembrar eles também desse nosso vínculo, né? Que eu espero que ele perdure por muitos anos. Não, muito legal. E realmente, eu lembro o ano passado, né? Quando teve... Parecia, para quem... No nosso caso, que a gente trabalha muito com biólogo, com pessoas da conservação, o Instagram parecia Copa do Mundo, porque só compartilhavam o discurso da Fernanda, uma vitória, e acho que isso, de fato, tem um grande simbolismo e muito bacana mesmo. Mas eu queria te perguntar sobre isso, porque apesar de ter sido ano passado, acho que a gente não pode deixar de valorizar, né? Tem uma marca muito grande. Sim. Mas vamos falar então um pouquinho, que a gente está aqui com a camiseta, depois a gente vai falar por que essa camiseta está aqui, mas o símbolo, o animal representado nessa camiseta é o zog-zog de alta floresta, que é uma espécie de primata que foi descoberta em 2019, né, recente, né, surreal. Quantas coisas aí que a gente acha que já descobriu, mas tem muito mais para se descobrir. E por que essa espécie, você trouxe, a camiseta a gente fala mais para frente, mas você está trabalhando com o Reconecta em Alta Floresta, né? E também tem um vínculo com essa espécie e com os outros primatas de lá, né? Sim. Como que é essa relação com o Reconecta e Alta Floresta? Bom, então, com o Whitley, né, com os recursos do Whitley, eu consegui expandir o projeto Reconecta. E aí, ao invés de expandir para uma outra rodovia federal, nós vimos uma outra vertente do Reconecta. Em vez de reconectar esses fragmentos florestais amazônicos cortados por rodovias federais, eu acabei vendo uma grande necessidade de reconectar fragmentos florestais urbanos. Então, graças, né, a um pessoal de Alta Floresta, Fundação Cristalino, Prefeitura de Alta Floresta, Fazenda Anacan, né, tantos outros parceiros, eles me chamaram para conhecer a cidade e explicar a problemática dos atropelamentos que eles tinham na cidade. E a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei assim, encantada / chocada. Imagina, ao mesmo tempo, uma pessoa de São Paulo, eu dentro do carro, numa avenida principal lá de Alta Floresta, né? E olho pro lado e olho de novo um macaco-aranha numa árvore. De repente. Eu fiz um escândalo, né? Para! Gente, um macaco-aranha! Aí eles, um macaco-aranha. Eu, não, um macaco-aranha! Dentro da cidade, do lado de uma avenida. Então, assim, a gente que é daqui, né, Campinas, São Paulo, né, estado de São Paulo de maneira geral, a gente não tá acostumado com essas coisas, né? Sim, e o pessoal do Nortão lá, pra eles, é o sagui daqui, né? Tá convivendo, né? E aí o pessoal de lá foi muito gentil, todos muito carinhosos, assim, e abertos, né? E querendo muito resolver esse problema em Alta Floresta.
me chamaram para olhar para isso e tentar encaminhar soluções, né? Ali. E eu fiquei tão encantada, em primeiro lugar, com a união dessas pessoas, com o grande interesse que eles tinham, porque eu acho que o sucesso de um projeto de conservação é comunidade. Não tem como, você pode ser o melhor da galáxia, o sabichão que publicou 700 artigos, se você não tem... não tiver envolvimento, né, ali fica difícil. Você não faz. Você pode até fazer, mas não vai pra frente. Sim. Concordo, um projeto desse é a comunidade, né? E aí a gente enxergou que seria muito interessante trazer as pontes para a Alta Floresta. E assim nós fizemos, né? Então o projeto Reconecta e o programa Alta Floresta Não Atropela, que é uma colisão, né, de parceiros envolvendo prefeitura, mais uma vez Fundação Cristalino, Bombeiro, Secretaria de Obras, Fazenda Anacan, Universidade Local, Nemate, né? Enfim... no ano passado, nós instalamos juntos 7 pontes artificiais de dossel. Mas aí ficam em ruas e avenidas? Ruas e avenidas. E rodovias também ou não? Só ruas e avenidas? Estradas, né? Estradas, que ainda não são pavimentadas. E é muito bacana. Você olha a Alta Floresta, tem os corredores, né? A floresta já está fragmentada. E aí você tem a estrada, a avenida, cortando esse fragmento florestal, esse corredor. E é exatamente ali onde a gente coloca a ponte, né? Então, o macaco que tá vindo lá, né? Árvore, 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 ele chega na borda do fragmento, e aí ele vai achar uma ponte artificial de dossel, ele vai conseguir atravessar com segurança, né? Então, a ponte, ela é boa para aumentar a conectividade entre esses fragmentos florestais e reduzir atropelamento. Porque se não tem ponte, alguns macacos vão tentar atravessar no chão e vão ser atropelados, né? E aí, olha, esse ano vocês instalaram mais. Esse ano nós vamos instalar mais 8 pontes. Então, já tem 7 e agora mais 8. Vão ser 15 pontes. Então, a Alta Floresta desponta de todos os municípios da Amazônia, o único que tem um plano de mitigação para a resolução do problema e 15 pontes artificiais de dossel. Então, assim... Mas pode virar um exemplo também para os outros municípios, né? Como um bom exemplo, né? Que está dando certo o resultado. Como né, tem Fernanda? Ocorrido, né? Então, a gente tem sido... procurado por muitas secretarias de meio ambiente do estado do Mato Grosso, né, e outros estados. Então, eu vislumbro, assim, em breve uma expansão. Que legal. E aí, você estava comentando, né, que a fauna ali é muito rica. Então, no caso de primatas, tem 12 espécies de primatas lá, 5 delas são ameaçadas. Eu lembro que quando vocês fizeram essa instalação da ponte o ano passado, vocês até divulgavam meio que em tempo real e brincando até nas redes sociais qual seria o primeiro primata a passar, se teria sucesso ou não. Como que, olhando assim, que vocês instalaram ano passado, agora vai ter uma outra etapa de instalação de mais pontes, mas olhando as que foram instaladas o ano passado e o resultado que vocês têm, já é um resultado de sucesso, assim... Quantas travessias já tiveram, quantas espécies já passaram por lá e não passou algum bicho sem ser primata? Eu tô surtada, porque assim, em mais ou menos 8 meses de monitoramento, a gente tem as câmeras também nos mesmos moldes, né? Mais de 3.000 travessias, Ananda. Então, assim, é a alegria da minha vida abrir os videozinhos lá, que a gente tem uma bióloga, a Maeli, que é de Alta Floresta, ela que faz a manutenção das pontes e a triagem dos vídeos, e ela manda assim, se prepara, olha esse aqui agora. E assim, surreal. O bicho que passou primeiro foi macaco prego. Ele tá super usando as pontes, eu acho que praticamente todos os dias. Ele entendeu a proposta. Entendeu? E mais outras 4 espécies de primatas. Então, assim, a gente já tem o macaco prego, o mico de Schneider, que foi minha aposta em usar primeiro a ponte, não ganhei. Já passou marsupiais, né, gambás, o macaco da noite foi uma grande surpresa. E eu queria aproveitar esse podcast tão especial para anunciar que a grande estrela. O Zog-Zog de Alta Floresta finalmente usou as nossas pontes, né? E era o que vocês esperavam que isso acontecesse. Nossa, super, assim, então é um primata criticamente ameaçado. Se quem não entende essa sequência, né, da IUCN de classificar os bichos, esse é o último estágio para o bicho ser considerado extinto, né? É criticamente extinto. Então, assim,
todos os nossos olhares e esforços têm que estar voltado para essa espécie. Ele é o bicho símbolo do nosso projeto, né? E surtei também, mais uma vez, primeira vez que eu vi um zog-zog, com o Fernão, inclusive da Fazenda Nacan. Ele tem, assim, a grande honra, né, de ter zog-zog na fazenda, no quintal dele. E ele que me mostrou a primeira vez. E ele é lindo, ele é fofo, a vocalização é demais. E eu falei, meu Deus do céu. E eu vi ele na beira da estrada. Eu falei, Jesus amado. Né? Que então, aflição, assim, né? Que aflição. E foi um motivo de grande alegria ter visto. O dia que eu vi a primeira foto do Zog, eu falei... E era um indivíduo só? Foi um indivíduo só, mas agora a gente tem mais registros, né? Que legal. Inclusive o Fernão, né, que a gente tem 3 pontes muito próximas da Fazenda Nacan. Ele e os clientes, né, da fazenda, o pessoal turista que passa por lá, acaba fotografando. A gente tem uns flagrantes bem legais do Zog usando a ponte e outros animais. Essa né? é a grande novidade. Até então não tinha sido divulgado. Não. Tá vendo? Primeira mão, gente. Sons da Terra traz furos da natureza. E a gente não pode deixar de falar do mico de Schneider, né? É um primata também bem clarinho, né? Parece um saguezinho, assim, é um mico, né? Branquinho. E ele foi descrito pela ciência em 2021. Então, assim, gente, surreal, né? A gente mal conhece a diversidade ainda biológica do Brasil. Cada hora uma surpresa, e assim, mamífero. Sim. É um bicho, né? Não é um negocinho, é tipo, né? Uma coisa substancial, né? Sim. E queria dividir com vocês que eu não me surpreenderia se nos próximos 2 anos a gente tiver uma espécie nova de primata para aquela região. Puxa. Ela tava falando isso porque já sabe. Não, já sabe, mas não são suspense. Suspenses no ar. Boca de siri, não falo mais nada. Aguardem a publicação. Agora a gente vai ter que ficar acompanhando porque, né, com certeza... revelações futuras, né? Isso não vem do meu, só para deixar claro, não vem do projeto Reconecta, é outros pesquisadores. Que legal. Mas mesmo assim, né, é impressionante essas 2 espécies que você citou, além de uma futura que possa aparecer, é muito impressionante ver que tem bicho, igual você disse, né? Não são bichos pequenos, são mamíferos sendo descobertos agora como novas espécies, né? Exatamente. E até assim, você citou, voltando a falar do zog-zog e desse mico que foi descoberto em 2021, descrito ali como uma nova espécie, também assim, como que você enxerga, né, que com esse trabalho você está contribuindo para a qualidade de vida de bichos ameaçados, né? Assim, você enxerga essa responsabilidade, essa missão, assim? Nossa, todos os dias. E eu acho que o Reconecta, a vocação do Reconecta deveria ser o nosso slogan é construindo pontes para a conservação da fauna arborícola, né? Mas a vocação direta é salvar vidas na ponta da linha, né? Então, eu quero usar, assim, toda a minha expertise, a formação e as ferramentas que eu tenho, os parceiros, para implementar essas soluções que são simples, de baixo custo, na ponta da linha, né? Com a prerrogativa de que os empreendimentos de transporte, sejam eles simples, complexos, grandes, pequenos, estradas, rodovias, avenidas, eles têm que ser sustentável para a fauna, né? Então, aplicar esses conceitos tão óbvios de que os empreendimentos eles têm que ser o menos impactantes para a fauna, né? E todo mundo ganha, Ananda e Juliana. Assim, é super legal porque a fauna ganha, menos colisões com animais significa um trânsito mais seguro. Numa cidade como Alta Floresta, as pontes acabaram viraram instagramáveis. As pessoas vão lá e tiram foto, elas postam, né? Até na BR-174, meu receio era que os caminhoneiros não fossem gostar das pontes. Tinha lá um receio deles, falaram, estão gastando recurso com isso, sendo que os nossos recursos vêm todos internacionais, né? A gente não gasta praticamente recurso do governo brasileiro, apesar de a gente ter uma parceria com o DENIT. Mas eu fui tão enganada, tão errada, porque conversando com os caminhoneiros da BR, eles falaram, o quê? Eu passo lá, eu faço vídeo, eu tiro foto. Olha que legal. Às vezes eu paro um pouco para ver se algum macaco vai passar. Ele falou, moça, porque a gente não gosta de ver
ver os bichos atropelados. Ninguém gosta de ver bicho morto. Sim. Pô, se atropelar um bicho na rodovia, quem se sente bem fazendo isso? Ninguém, né? Então, eu acho que assim, é um projeto tão poderoso, sabe? Que une coisas legais de várias formas, que eu acho que tem tudo pra gente expandir em escala mesmo. É isso que eu quero. Ter o Reconecta Amazônia, Reconecta Pantanal, quero ter um Reconecta Mata Atlântica, sabe assim? Sim, ampliar tudo isso. E ampliar, escalar essa solução na ponta da linha em forma de ponte artificial de dossel. E aí você falando dessa expansão, né? Para esse ano, a gente já está no meio de 2025, né, para esse ano e para o futuro, quais são os planos aí do Reconecta? Você já falou que vai ter mais instalação em Alta Floresta, vocês vão expandir para outros lugares? Sim. Como que está essa atuação? Tem as pontes de Alta Floresta, e aí a gente tem uma terceira área de estudo, que é no Suriname. Nós atualmente fazemos estudos de fauna atropelada em 3 rodovias do Suriname, que são as 3 únicas que o país tem, inclusive. E a segunda fase do nosso projeto é instalar pontes artificiais de dossel também. Provavelmente não vai ser esse ano, fica para o próximo. Mas, ainda no Mato Grosso, nós temos municípios que estão interessados em ter as pontes, né? A gente soube do interesse de Lucas do Rio Verde, de Nova Mutum, a própria secretária de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, né, gostou do projeto e, eventualmente, a gente vai conversar mais a respeito. Eu sei que Juína tem ponte artificial de dossel, Sinop está querendo implementar a ponte artificial de dossel. Essas pontes, assim, só para a gente ter uma referência, elas medem de quanto mínimo ao máximo, assim, que vocês já implantaram? Só para a gente ter uma noção. O mínimo, eu acho, a menor que eu tenho, acho que é uns 15 metros de vão. E o máximo, a gente instalou uma na BR-319, isso é projeto da Via Fauna com a WCS Brasil, o vão era de quase 40 metros. Então, acho que 40 metros seria o máximo que a gente poderia sobrepor com esse design que nós temos. Mas para engenharia, tudo é possível, né? Mas, assim, esse modelo de baixo custo, né? Seguindo as normas do Reconecta. Então, assim, eu tô bem... E a gente tem mapeado uma rodovia no Pantanal, onde, em breve, acho que a gente vai fazer uma nova parceria com o DENIT para instalar ponte artificial de dossel no coração do Pantanal, onde a gente também tem fauna arborícola sendo impactada. É na parte norte ou sul do Pantanal? Perto de Corumbá. Ah, tá. Então, assim, eu acho que lugar não falta. A gente só está mapeando, assim, as melhores estratégias para a gente levar o modelo do Reconecta em todos esses lugares, né? Seguindo as mesmas metodologias, os protocolos, as questões de segurança, as coisas de pesquisa associadas, porque é um projeto de conservação, mas ele é associado com pesquisa. Eu preciso de muitas respostas ainda. A gente precisa entender muita coisa de pontes de dossel, né? Então, a gente ainda está criando esse conhecimento. E para mim, assim, a ciência ela é a resposta para todas as coisas. Todos os problemas da sociedade dependem de ciência. E a gente usa ciência e pesquisa para resolver a questão dos atropelamentos e da fragmentação, né, para a fauna arborícola. Então aí tem longos e futuros projetos ainda, vida longa ao Reconecta. Vamos falar muito de ponte de dossel ainda. Não, muito legal. E a gente só, então, vamos acabar com esse mistério da camiseta, né? A Fernanda trouxe essa camiseta aqui hoje do Zog Zog, porque a gente vai fazer um sorteio para quem assistir esse podcast, ó. A gente vai fazer um sorteio específico lá no Instagram do Terra da Gente, então quem quiser tentar a sorte para levar essa camiseta para casa, tem que entrar no nosso Instagram, vai ter um post específico sobre isso, e aí lá a gente vai dar todas as instruções para tentar receber esse presente da Fernanda. E aproveitar e agradecer a Yes Bird, né, em colaboração com a Fazenda Anacan, que bolaram essa camiseta. Tá super bonita, tá super bonita. Tá linda, né? E é o Zog Zog de Alta Floresta. Então, assim, imagina você usar... Super temática. Super temática. Futuramente vai ser um outro, né? Esse é um outro bicho, né? Mas então, quem quiser, gente, tem que acompanhar o perfil lá do Terra da Gente. Obrigada também, Fernanda, por proporcionar esse presente aí para quem está acompanhando o podcast, para quem acompanha seu trabalho. Queria agradecer novamente a sua presença aqui hoje, seu tempo, sua disponibilidade, parabenizar pelo seu trabalho e deixar aí no ar, né? A gente sempre aproveita de poder, quem sabe, no futuro, acompanhar esse trabalho em campo, mostrar no Terra da Gente também. Eu acho que muitas pessoas precisam
ver, não só conhecer, como você já trouxe dividiu bastante um pouco do trabalho, mas ver como que é em campo. E a gente mostrou um pouquinho com as imagens que a Fernanda trouxe aqui pra gente, então só agradeço e você é sempre bem-vinda, então as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigada, fico super feliz de participar e eu acho que esse é um momento muito poderoso de divulgação, né? E aí só contando mais um caos bem pequenininho, eu visitei Lucas do Rio Verde recentemente e uma das vereadoras lá, ela me falou assim que um eleitor dela viu uma reportagem sobre o Reconecta e foi lá no gabinete dela e falou assim, viu, você viu isso aqui? Estão fazendo lá em Alta Floresta. Aqui também morre macaco. Por que você não faz ponte aqui também? Interessante, então, motivou, né? Gente, isso cria novas normas e valores na nossa sociedade, né? Quando as pessoas sabem que existe esse tipo de solução para um problema que ninguém gosta, as pessoas começam a cobrar e falar mais sobre. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que vocês têm uma audiência enorme, muito especial. E eu quero que a palavra das pontes de Dossel voem muito alto, né, no Brasil e no mundo inteiro, porque é possível, né, salvar muitas vidas animais na ponta da linha, né, com essas soluções simples e de baixo custo. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tem mais podcast, um outro encontro. Até lá. Tchau, tchau. Sons da Terra.